Eita, pessoal, o negócio o negócio já começou faz tempo, hein? Mas assim, semana que vem, né, dia 5 de novembro de 2024, começam as eleições, de fato, né? Começam as eleições presidenciais ali nos Estados Unidos. Porém, contudo, todavia, os Estados Unidos adotam aí algumas opções, né? Existe a possibilidade de eleições antecipadas, né? Se eu não me engano, até o próprio presidente Biden, ele já fez ali, já votou antecipadamente. E também existe em alguns estados dos Estados Unidos, existe a modalidade de você votar pelo correio, tá? Só que o que aconteceu? Algumas urnas, na verdade, acabaram pegando fogo, tá? E aí, né, isso não acontece por acaso, né? Não é que do nada aconteceu um incêndio em uma urna. Não, isso aí as autoridades americanas estão investigando, tá? Isso aconteceu ontem. Eu tô gravando esse vídeo dia 29 de outubro de 2024, terça-feira, tá? E segundo as autoridades americanas, pelo menos 2 urnas foram incendiadas na manhã de ontem, segunda-feira, dia 28, lá em Washington, e também o outro local aqui, eu acho que é Portland, em Oregon, certo? Então vamos ver sobre isso. E aí, né, você sabe, internet, um espirro vira uma gripe, aí já tem várias teorias aqui. Então primeiro vamos nos ater aos fatos, tá? E também eu vi uma matéria muito interessante aqui explicando por que as eleições vão começar dia 5 de novembro, numa terça-feira. Então fica comigo até o final, um vídeo muito interessante. E eu quero o seguinte, olha só, você aí dos Estados Unidos, brasileiro dos Estados Unidos, você cidadão americano ou não, que tem dupla nacionalidade, comente aqui embaixo qual é a sua expectativa. O que você está achando disso? O que você, de um olhar de dentro aí, ou se você não vota, mas está nos Estados Unidos, comente aqui como está sendo a repercussão, porque olha, já começou faz tempo essas eleições, hein? Fica comigo, são 10 minutinhos aqui de muita informação. Deixa aqui o seu ahavte, deixa o seu gostei. Ahavte significa gostei em hebraico, like. Isso me ajuda de graça, não dói, é meio segundo. Você me ajuda de graça, de verdade, dando esse mínimo gesto. Me ajuda muito mesmo, agradeço demais a todos vocês, tá? Muito obrigado. Se inscreva no canal, tem bastante conteúdo interessante, são sempre 3 vídeos por dia com muito assunto aqui. Também ative as notificações para você receber todos os vídeos que eu posto, tá? 3 e-books gratuitos de hebraico no meu site estudodohebraico.com. E se você quiser se tornar o meu aluno de hebraico, começar do zero o seu hebraico, aí do conforto da sua casa, primeiro o link aqui da descrição tem todas as informações, tudo que você precisa saber. Bom, pessoal, vamos lá. Olha só o que aconteceu, o que autoridades dos Estados Unidos estão falando sobre isso, tá? Bom, a polícia recebeu, ou respondeu, na verdade, a uma ligação sobre um incêndio, dizendo que um dispositivo incendiário foi colocado dentro da caixa ali da urna e o pessoal da segurança acabou extinguindo o fogo, tá? Ali em Portland, em Oregon, certo? Uma segunda urna também foi incendiada na manhã de ontem, segunda-feira, numa estação rodoviária nas proximidades de Vancouver, em Washington, de acordo com o Departamento de Polícia de Vancouver, certo? Os policiais disseram que quando eles chegaram ali, eles encontraram um dispositivo suspeito próximo à caixa. E esse dispositivo estava com fumaças e pegando fogo, foi o que disse a polícia, tá? O escritório ali eleitoral da região, né, porque fica Oregon, se eu não me engano, estava vendo até aqui no mapa, Oregon fica no extremo oeste americano, lá para cima, né, e depois Washington. Então, ali o escritório eleitoral disse que centenas de cédulas foram danificadas nessas 2 ocorrências
vamos assim dizer, tá? Eles estão pedindo que qualquer pessoa que possa ter colocado uma cédula na urna depois das 11 horas da manhã de sábado, os contate para verificar o status da sua cédula, certo? Então, essas duas ocorrências aconteceram, no caso, num raio de 25 quilômetros uma da outra, certo? E aí a polícia, obviamente, está investigando aí a questão. E aí, né, você já sabe, internet surgem já várias teorias, né? Eu estava vendo um vídeo numa outra rede social de um rapaz que ele ia assim no mercado e ele sempre perguntava: olha, você vai votar no Trump ou na Kamala Harris? Então, a maioria das pessoas, não se sabe, né, se ele cortou, se ele editou, enfim, a maioria das pessoas estavam falando que iam votar no Trump. Aí, quando a pessoa falava que ia votar na Kamala Harris, ele perguntava, ele questionava por que você vai votar nela. Enfim, pessoal, eleições, a gente já está acostumado com essa polaridade, né? Muito complicado tudo isso, tá? Então, tá sendo muito falado e muito divulgado. Afinal, né, é uma eleição de uma potência mundial econômica militar dos Estados Unidos. É um país super, hiper, mega importante no mundo, né? E lá nos Estados Unidos existe a possibilidade de você votar antecipado. E aí isso entra, olha só que interessante, ó. Há 180 anos, as eleições presidenciais dos Estados Unidos, elas seguem uma tradição já conhecida dos americanos, certo? Desde 1845, os Estados Unidos, na verdade, essa lei, né, vem desde 1845, os Estados Unidos era um país predominantemente agrícola. Então, o mês das eleições era escolhido para coincidir com o período pós-colheita e por não fazer tão frio também nessa época do ano, certo? E aí, pessoal, o Congresso americano determinou que as eleições presidenciais sempre acontecesse na primeira terça-feira depois da primeira segunda-feira de novembro. Porque muitos cidadãos naquela época, né, nos anos passados ali, tinham que viajar distâncias longas para conseguir votar. E o fim de semana era reservado para as atividades religiosas. Olha só que interessante, né? Então, os congressistas escolheram ali a terça-feira para facilitar o voto e não atrapalhar aí a questão religiosa da população americana, tá? Uma questão interessante é que no dia da votação ali nos Estados Unidos não é considerado feriado, tá? Então é uma forma também de incentivar a participação da população em alguns estados também. As urnas são abertas semanas antes para que os eleitores já consigam votar. E também, dependendo do local onde mora ali nos Estados Unidos, as pessoas também podem votar pelo correio, né? Porque assim, a gente tem uma ideia, na verdade, a gente não, né? Às vezes existe uma ideia aí de que os Estados Unidos é um país, todo mundo lá nos Estados Unidos, a ideia de Nova York, das grandes cidades, Chicago, Boston, enfim. Mas, pessoal, tem muita área rural ainda nos Estados Unidos. Os Estados Unidos é gigantesco. Nunca fui, certo? Tenho vontade de ir, mas, obviamente, é uma cultura tão próxima à nossa, né? O inglês é tão próximo, não próximo, mas a gente tem muito contato com o inglês e tudo mais. Então, pessoal, é isso, tá? E aí as teorias já começam a surgir aí de que, olha, já começou aí aquele atrapalhar a eleição do Trump, aquela coisa toda. Isso já são obras aí dessas teorias, enfim, eu não quero entrar nessa seara. Se você tiver alguma opinião, comente aqui embaixo, escreva aqui nos comentários, tá certo? Muito interessante essa questão das eleições americanas, com certeza vai chacoalhar aí o mundo, certo? Vai começar daqui exatamente uma semana, terça-feira, dia 5 de novembro de
2024, certo? É isso, muito obrigado por acompanhar, por ficar até o final, fique na paz, shalom, shalom, lehitraot, que significa paz, e até breve, tchau, tchau.